Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar desse amor, porque Deus decidiu nos amar, escolheu nos amar. E este amor, que é a iniciativa de Deus e nos tem como destino, como objeto, não depende de minhas virtudes, de minhas qualidades, sequer depende da reciprocidade do meu amor por Ele. Ele me ama. E nada pode desfazer este vínculo misterioso que consiste no amor dele por mim, no amor dele por cada um de nós que estamos aqui nesta noite. O amor de Deus por cada um dos seres humanos que habitam ou já habitaram este planeta. Mas se é verdade, por um lado, que nada pode desfazer o amor de Deus por nós, o vínculo de Deus por nós, a comunhão nossa com Deus, não obstante, esta pode ser desfeita. A gente nunca pode quebrar o amor de Deus, mas a gente pode quebrar a nossa comunhão com Deus. E a gente pode quebrar a nossa comunhão uns com os outros. Coisas como a nossa vaidade, o nosso individualismo, o nosso orgulho, o nosso egocentrismo, tudo isso pode nos afastar do amor de Deus, da comunhão com Deus, não do amor dele, mas da nossa comunhão com Ele. Nós vamos orar, Flavinha vai levar as crianças lá para a classe das crianças, mas nós vamos pedir a Deus que nos ajude. Ele, que tem para conosco um inquebrantável amor, que nos ajude também a preservar a nossa comunhão com Ele e a nossa comunhão uns com os outros. Vamos orar, mesmo assentados como vocês estão. Ó Deus eterno, por Tua graça e por Tua misericórdia, te pedimos que nos assistas, nos socorras, para que apliquemos o nosso coração para sabermos como preservar a nossa comunhão contigo e a nossa comunhão uns com os outros. Porque desta comunhão advém a paz, a segurança, a felicidade, o equilíbrio, a estabilidade de mente e coração que cada um de nós deseja. Abençoa Flavinha e abençoa as crianças nesse tempo de estudo da palavra, no canto deles, no espaço deles, na linguagem deles. É o que te clamamos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para a gente acender as luzes e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos irmãos de Roma. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Alguém aqui ainda não está sem Bíblia, a gente pode arrumar alguma, não sei. Queria que muitos de vocês pudessem acompanhar. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. A partir do versículo 1, e nessa Bíblia que está aqui nas minhas mãos, é a página 1147. 1147. Queria muito que vocês pudessem abrir as suas Bíblias e manterem-nas abertas, para que nós pudéssemos compartilhar as Escrituras e a Palavra de Deus segundo as Escrituras. Página 1147, Romanos, capítulo 12. Você pode ficar de pé para a gente ler a Palavra do Senhor? A palavra começa com um pedido, mais do que um pedido, uma súplica. O apóstolo Paulo dizendo aos irmãos para os quais ele estava escrevendo, esta igreja que ele ainda não conhecia pessoalmente, mas que era uma forte e importante igreja na capital do mundo antigo, na cidade de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, para que sintais o gosto, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos de coração, amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor de irmão, amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem. Eu disse abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, ao invés de se vingar, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Eu não tenho a menor dúvida de que os planos de Deus são em tudo melhores e mais excelentes do que os nossos planos. Nós temos por hábito fazer projetos para o dia de amanhã e conjecturar acerca de como será a nossa vida, ou como será a vida daqueles que conosco convivem, nossos filhos, nossos amigos, os colaboradores de nossa empresa, e a gente vai projetando, imaginando como seria melhor que fosse o amanhã. E se nós fôssemos consultados acerca de como melhor seria o ministério de Jesus na terra, sem dúvida nenhuma, em nossos planos não estaria a sua morte. Ele morreu tão jovem, ele morreu tão novo, morreu com 30 e poucos anos, havia tanto para fazer, tanto para dizer, tantos lugares para visitar, tantas pessoas para instruir, para formar, para adequar a obra, para instrumentalizar para a expansão do Evangelho. Não, duvido que algum de nós concordasse com o plano dele de morrer tão cedo, de partir desta terra tão rapidamente quanto efetivamente foi. Mas os planos de Deus, como eu disse a princípio, são melhores do que o meu e do que os seus planos. Jesus morreu e ressuscitou, e subiu aos céus, e de lá concedeu o seu Espírito Santo, para que na terra
cada comunidade cristã, cada grupo de indivíduos que reúne em seu nome, pelo poder do seu Espírito, se tornasse Ele no mundo. O que Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Roma, no capítulo 12, da carta que ele escreve, assim como disse aos irmãos da cidade de Corinto, na primeira epístola que ele escreveu àqueles irmãos, também no capítulo 12, é que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a encarnação de Jesus no mundo. E através da igreja, Jesus atualiza a sua presença, não em Jerusalém, não em Cafarnaum, não em Nazaré, não em Belém, regiões de Israel, mas em cada lugar, inclusive no Recife, inclusive na Imbiribeira, inclusive na rua Poeta Manuel Bandeira. De tal maneira que desde o início de 2011, o corpo de Jesus, ressurreto, se manifesta àqueles que moram aqui nessa região, através de mim e de você. Se isso não acontece, não é por defeito de Cristo, mas por defeito nosso, por deficiência nossa, porque o propósito de Deus é que esta comunidade, formada por mim e por vocês, por cada um de nós, seja Jesus andando no mundo, seja Jesus abraçando no mundo, seja Jesus pregando no mundo, seja Jesus ensinando no mundo, seja Jesus proclamando no mundo, seja Jesus curando no mundo. Eu e você somos membros uns dos outros, e o conjunto de cada um de nós, de todos nós, realiza no mundo, encarna no mundo, deve encarnar no mundo o corpo de Cristo. Mas aí a gente enfrenta alguns problemas. E eu posso identificar inicialmente 3 problemas sérios. Em primeiro lugar, a gente se percebe aqui como indivíduos que frequentam uma dada geografia e não como um organismo. Na melhor das hipóteses, você vê a comunidade cristã como um lugar onde você vai com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, onde você está com algumas pessoas queridas, ou talvez você venha sozinho, sozinha, e aqui você encontre seus amigos. E essa dimensão individualista, na qual nós nos incluímos e nos inserimos, quando ignoramos o fato e a verdade que o propósito de Deus para a sua vida é que você seja membro de um organismo complexo que realize e que revele no mundo o corpo de Cristo. Mas nós não desenvolvemos a mentalidade de organismo. A nossa mentalidade continua sendo mentalidade de indivíduos. Como se o corpo de Cristo estivesse esquartejado e os seus membros não se comunicassem, não se conectassem. Em segundo lugar, nós não temos a consciência da nossa interdependência. Você não se dá conta, não percebe, não sabe que não pode realizar o projeto de Deus na terra sozinho. A gente acha que o projeto de Deus na terra é que eu adore o seu nome. A gente imagina que o projeto de Deus na terra é que eu ore. Que o projeto de Deus na terra é que eu exista numa singularidade de relação com Ele, que é exclusivamente vertical. Isso não é o projeto de Deus na terra. O projeto de Deus na terra é que você sirva a Deus. E para servir a Deus, você precisa do seu irmão. Adorar a Deus pode ser sozinho. Servir a Deus não pode ser sozinho. Servir a Deus precisa ser no conjunto. Porque a única forma, Moisés, de eu servir a Deus é levar você em consideração. E eu preciso de você, porque eu não tenho todos os dons espirituais. Deus concede dons espirituais aos indivíduos de modo diverso, de modo diferente. É isso que Paulo diz aqui.
há um que preside, há outro que exorta, há outro que profetiza, há outro que governa. São diferentes dons, são diferentes capacidades. Cada um tem um dom e deve exercer seu dom da melhor maneira possível. Mas ninguém tem todos os dons. E se nós não permitirmos e não agirmos de modo integrado, jamais manifestaremos o glorioso corpo de Jesus ao mundo. Porque esse glorioso corpo de Jesus só se manifesta pela relação interdependente de todos nós. Agora, a terceira dificuldade que eu percebo é que nós valorizamos mais as nossas opiniões, nossos jeitos, nossos modelos, nossas razões, do que a unidade. E quando a gente vive assim, achando que ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum, ou é do meu jeito ou eu não me envolvo, ou é do meu jeito ou eu não participo, ou é da maneira que me agrada ou não me interessa. Quando a gente pensa assim, nós estamos, na verdade, lutando contra Jesus. E estamos pela segunda vez o crucificando. Sérgio, se nós fôssemos encenar aqui a paixão de Cristo, o papel menos concorrido, sabe qual seria? De soldado romano. Eu imagino que as mulheres aqui gostariam de ser Maria, talvez Joana, talvez Maria Madalena, todas discípulas de Cristo, aos pés da cruz. Alguns homens aqui gostariam de ser João, ao pé da cruz. Há aqueles até que disseram, poxa, eu estou assim, com essa barba, dá para até ser Jesus, na encenação da paixão de Cristo. Mas quantos de nós gostaríamos de ser o soldado romano que esbofeteia, que chicoteia, que cospe no corpo de Cristo? Ah, não, parece que esta não é uma atividade, ou este não é um papel que nós gostaríamos. Pois é esta exatamente a função que você tem ocupado, não numa encenação, mas no verdadeiro corpo de Cristo. Todos aqueles que por motivos particulares, pelo seu jeito, pela vontade, pela sua razão, de algum modo contribuem para a desarticulação do corpo de Cristo, pela segunda vez o crucifica, pela segunda vez o maltrata, porque esta igreja e a igreja do Senhor é de fato o corpo de Cristo. Eu vou passar a expor, a partir desta noite, os conselhos que o apóstolo Paulo nos dá sobre como edificar o corpo de Cristo, como sermos corpo de Cristo. No capítulo 12, ele dá inúmeros conselhos. Eu vou me ater a 3 na noite de hoje. Os 3 conselhos que aparecem nos versículos de 9 a 11. De 9 a 10. Esses 2 versículos apenas. Versículo 9 e versículo 10. Havia muitas dificuldades na igreja de Roma. Paulo quer ensiná-los a ser um corpo. E para ensinar a ser um corpo, ele trata, em primeiro lugar, o primeiro conselho que ele dá, sobre o que é o primeiro conselho que Paulo dá. É sobre fé? Não. É sobre intrepidez na pregação do evangelho? Não. É sobre a necessidade de procurar uma estrutura adequada para hospedar ou instalar a igreja de Cristo? Não. De todos os conselhos possíveis, qual é o que em primeiro lugar interessa ao apóstolo Paulo? A que em primeiro lugar ele exorta essa igreja que tem diferentes dons e que precisa encarnar no mundo, aqui e agora, Jesus de Nazaré? Como é que Paulo diz que estes irmãos podem, de fato, tornar visível a face e a presença de Cristo no mundo? Em primeiro lugar, ele fala do amor. Esse é o primeiro elemento
o amor. A gente precisa se amar, meus irmãos. E a gente precisa não amar a Deus somente, mas amar uns aos outros. Agora, vocês sabem o que é que significa a palavra amar na Bíblia? Já disse isso inúmeras vezes aqui, Pedro. Na Bíblia, amar significa tomar conta, cuidar. É isso que significa amar. Amar, nas Escrituras, não é ter sentimentos assim, de sessão da tarde. Aqueles sentimentos assim de ter, olha que coisa linda, aquele casal correndo na areia da praia, em câmera lenta, e a gente vai achando lindo aquela cena do Richard Gere subindo as escadas para se encontrar com a Julia Roberts em Uma Linda Mulher. E a gente acha aquilo tão bonito, e se emociona. E a gente acha que amar é aquilo. Amar é cuidar. Como você, Érica, amou cuidando de seus filhos. Deus te ama cuidando de você. Agora, qualquer ser humano razoável neste mundo, Érica, ama seus filhos. O desafio de Deus para você é amar quem não é teu filho. É cuidar dessas pessoas das quais você não depende, você não precisa delas. E como a gente costuma dizer aí, Djalma, você não paga a minha conta. Quem paga a minha conta sou eu. Por que vai estar dando pitaco na minha vida? Não estou falando de dar pitaco, eu estou falando que você, Djalma, se quiser ser corpo de Cristo, precisa aprender a amar quem não é teu filho, quem não é teu parente. Djalma, deixa eu te dizer, amar até quem você não gosta. Porque amar não tem a ver com sentimentos que transitam da mente para o coração, do coração para a mente. Tem a ver com esta obrigação de cuidar. Com essa obrigação de se dispor a ajudar. Aquele que você tem intimidade, aquele que você não tem intimidade, aquele que te apetece a alma estar junto, aquele que não te apetece a alma estar junto, aquele que você gostaria que tivesse na tua vida, tomas um botão eject. Você já viu pessoas assim, em que você fica procurando, caramba, como aquelas cadeiras de avião da Segunda Guerra Mundial, que você apertava um botão, a cadeira explodia, jogava o cara longe, o cara descia de paraquedas, você fica procurando assim, onde fica o botão de eject dessa pessoa? Estas são as pessoas que você precisa amar. Essas são as pessoas que você precisa cuidar. Se essa não é a tua praia, se esse não é o intuito do teu coração, é simples. Vamos clamar a Deus que você se converta num cristão. Porque você ainda não é cristão quando você não entendeu ainda que a vontade de Deus para a sua vida é amar aquelas pessoas que se aproximam de você, não aquelas pessoas com que você simpatiza. Se você acha que a vontade de Deus, ou se você só está disposto a cuidar das pessoas que você simpatiza, a minha oração por você é que você se converta ao Evangelho, que você um dia se renda a Cristo e o aceite como Senhor e soberano da tua vida, porque enquanto a gente estiver naquela, nós somos iguais a todos os canalhas do mundo. Porque se eu bater na porta de qualquer lugar, aqui, qualquer lugar, a associação de moradores da Imbiribeira, e eu perguntar lá na associação de moradores da Imbiribeira, me diga uma coisa, vocês aqui na associação de moradores da Imbiribeira, vocês amam seus amigos? Eles vão dizer, nós amamos nossos amigos. Vem cá, na associação de moradores da Imbiribeira, vocês cuidam dos seus filhos? Sim, nós cuidamos de nossos filhos. Vem cá, aqui na associação de moradores da Imbiribeira, vocês agem em favor dos seus vizinhos? Aí eles vão dizer, depende, Martorelli. Aqui a gente cuida dos vizinhos, agora dos vizinhos que são simpáticos. Os vizinhos malas, a gente deixa eles para lá. Então, se a gente ama de quem gosta,
Nós não somos melhores que a associação de moradores da Imbiribeira. E corremos o risco de o Espírito Santo de Deus agir na associação de moradores da Imbiribeira e eles se transformarem em igreja, enquanto nós nos transformamos em nada no que diz respeito a Cristo. Em nada. Porque se os nossos sentimentos não forem convertidos e adequados à palavra de Deus, nós ainda não somos coisa nenhuma no Evangelho. Agora, Paulo disse que era para nos amarmos, mas ele foi mais longe. Ele disse que era para nos amarmos sem hipocrisia. Sabe por que ele diz isso, Eli? Amai-vos sem hipocrisia. Porque ele estava falando à igreja, Sueli. E na igreja, como em toda religião, a primeira tentação é a tentação da hipocrisia. A maior tentação que há aqui não é a tentação de odiar, é de amar com falsidade. O maior orador que eu já ouvi na minha vida, o maior de todos os oradores que eu já ouvi na minha vida, foi um homem chamado Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era um extraordinário orador. Eu não o ouvi pessoalmente, mas tive a oportunidade de ouvir gravações dele discursando. Num determinado discurso, no Senado Federal, quando ele era julgado por uma comissão do Senado, ele criticando a atitude dos senadores, ele disse: neste lugar, até o ódio é fingido. Porque há lugares que são tão falsos, Luiz, porque amor fingido tem em todo lugar. Mas o Senado, dizia Carlos Lacerda, era tão falso que até lá o ódio era fingido. Os senadores faziam de conta que odiavam um ao outro, mas batiam nas costas um do outro logo que saíssem das sessões. Mas a maior tentação da igreja é que o amor seja teatral. O amor seja para inglês ver. O amor seja enquanto houver plateia. Porque a palavra hipócrita ou hipocrisia vem, Silvinho, da raiz grega hipócrites, que significa ator. Ator. Então, hipocrisia significa representação, seguir scripts pré-definidos por outros. O ator fala e até parece sentir o que fala, mas seu coração efetivamente não sente o que diz. A primeira tentação do amor na igreja é a tentação da falsidade. Mas Martorelli, se eu tenho que amar a quem eu detesto, como eu posso fazer isso se não sendo hipócrita? Faz sentido ou não faz sentido a pergunta? Se eu tenho que amar a quem eu detesto, como eu posso fazer isso senão sendo hipócrita? Essa pergunta revela que você ainda não entendeu o que é amor. Você ainda continua pensando que amor é um sentimento. E nós não controlamos os nossos sentimentos. Controlamos? A gente não pode dizer, aperta o botão de gostar. Porque a vontade de Deus, para mim, não é que eu goste de Ricardo. A vontade de Deus para mim é que eu ame Ricardo. E eu posso amar Ricardo sem gostar dele. Se eu encontrar Ricardo caído aqui na porta da igreja porque escorregou e levou um tombo, eu não gosto de Ricardo. Eu tenho uma aversão a Ricardo. Meu coração o detesta. Mas eu vou lá, levanto o Ricardo e digo: Ricardo, você precisa que eu leve você no hospital para tirar um raio-x do teu pé
E aí ele diz, não precisa, não preciso de você. Mas, Ricardo, estou aqui, quero te levar, melhor que eu te leve, vem comigo. Isso não tem a ver com sentimento, tem a ver com comportamento, tem a ver com conduta. E se eu ajo desta maneira, eu amo. Importa pouco o que eu sinto. Agora, se importa o que eu sinto, o Senhor da vida sou eu, não é Jesus? Eu faço o que eu quero. Então não chame mais Jesus de Senhor. Para chamar Jesus de Senhor, você tem que viver de acordo com o que Ele diz, com o padrão que Ele estabelece. E se você vive com o padrão que Ele estabelece, você vai engolir seco aquilo que você sente, aquilo que você deseja e aquilo que você quer fazer. E vai viver segundo a verdade do Evangelho. E eu não preciso dizer assim no caminho. Enquanto eu pego o Ricardo, boto no meu carro e levo para o hospital mais próximo. Ah, Ricardo, eu gosto tanto de você. Eu quero tanto que você fique bem. Eu não preciso dizer o que eu não sinto a Ricardo. O que eu preciso é fazer por Ricardo o que ele precisa, que é cuidar dele no momento que se manifesta a necessidade dele. Isso é amor, isso é amar. Agora, a gente nem cuida e a gente ainda insulta a Deus, teatralizando nossos sentimentos pelo outro. Puxa vida! Porque é tão fácil dizer ao outro, minha querida, que saudade de você, você está ótima. Isso é fácil demais de dizer, muito fácil de dizer. Agora, quando você diz isso, sendo um cristão, você insulta a Deus. Porque você não ama quem devia amar e ainda finge que ama. Ninguém precisa fazer isso. O que a gente precisa ter é olhos para ver a necessidade do outro e agir do modo que o outro precisa. Primeiro lugar, primeiro passo, amai-vos sem hipocrisia. Que Deus nos ajude nisso. Talvez a gente devesse parar aqui e começar a orar sobre isso. Mas eu quero ir um pouco mais adiante. O segundo conselho que Paulo dá aos irmãos de Roma é detestai o mal, apegando-vos ao bem. Mais uma vez, Paulo nos fala acerca de comportamentos. O mal é o processo destrutivo que se estabelece dentro de nós, que quer prejudicar a nós mesmos e a aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Ele diz, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Aqui, as expressões detestai e apegai-vos, na língua grega tem a ver com arrancar pela raiz o mal e deixar enraizar-se em mim, crescer em mim o bem. Já faz algum tempo que, quando eu chego aqui em Labri, eu vejo ali no gramado da igreja, que é o que eu gosto mais aqui em Labri. Se alguém me perguntar, Martorelli, qual é o canto aqui de Labri que você gosta mais? Eu não teria dúvida de dizer que o canto que eu gosto mais é o jardim. Eu gosto mais do jardim do que da nave do templo, eu gosto mais do jardim do que da cozinha, eu gosto mais do jardim do que do meu... Eu gosto do jardim, gosto de estar no jardim. Mas quando você passar pelo jardim, note que logo ali no começo, deu uma erva daninha na grama. Já viram? E a erva daninha está matando a grama. A pessoa veio, cortou a grama, mas a erva daninha ficou lá, porque dá um trabalho terrível tirar aquela erva daninha, muito grande. E não basta fazer uma vez só, é preciso fazer mais de uma vez. Talvez, depois da erva daninha ter dado, a gente tenha que fazer sempre o trabalho de se sentar, tio Decinho, com uma faca na mão, e tirando a erva daninha, não por cima, mas a partir das raízes da erva daninha, para dar a chance da grama um dia
crescer de novo no lugar em que deu a erva. Isso é muito difícil, isso é muito trabalhoso, isso é muito complicado. Mas a gente precisa fazer isso. O mal, ele se estabelece em nós como uma erva daninha, como uma força alienígena que vem e se enraiza e que se aprofunda em nós. Por isso Paulo diz: detestai o mal, perceba, discirna a presença do mal e lute contra ele, que está em você. Olha bem o que ele está dizendo: o mal está em nós. Ele quer encontrar espaço, e onde o mal for encontrando espaço, ele vai nos matando, matando o bem, matando a vida, matando a alegria, matando a paz. Ninguém pode brincar com o mal na sua vida, porque o mal vai lhe destruir. Ninguém pode dizer: não, eu vou confinar o mal a esse cantinho aqui. Não, aqui ninguém vai notar, aqui ninguém vai perceber, aqui ele não vai fazer muitos estragos, porque da natureza da erva daninha que ela busque mais e mais lugar, até que não haja nada mais da grama original, só o mal se manifestando, para nos destruir os que estão conosco. Por isso Paulo diz: detestai o mal, arrancai o mal, e agarre-se ao bem, e fomente o bem, e anime o bem, e cuide do bem na sua vida. Não dá para fazer uma coisa e não fazer a outra. É preciso simultaneamente arrancar a erva daninha, adubar a grama que está dentro de mim, dentro de você. E eu poderia falar aqui a noite toda sobre que males precisam ser arrancados de dentro de nós. A inveja, que você sabe que está aí dentro de você. Que às vezes você busca o eufemismo da admiração, mas na verdade é inveja. Você sente o gosto dela dentro de você. E você diz: ninguém sabe, ninguém nota, ninguém percebe. Mas está aí, é erva daninha dentro de você. A ansiedade que é o ato pelo qual eu desconfio da providência de Deus na minha vida. E você diz: a ansiedade é um problema meu, é uma coisa minha, é o meu jeito de ser. E você deixa a erva daninha achando que isso não vai te destruir, isso vai te sufocar, vai tirar a tua alegria, vai tirar a tua paz, vai tirar toda a tua chance de ser feliz. Detestai a ansiedade que está dentro de você. Apegue-se à paz e à confiança em Deus. Há inúmeros males que se insinuam, que se instalam dentro de nós, e a gente vai brincando com aquilo e não trata aquilo com a seriedade. Alguns de nós têm uma facilidade enorme de detestar o outro, mas poucos se animam a detestar o mal que há dentro de você e se apegar à chance do bem na sua vida. Terceiro e último lugar, diz o apóstolo Paulo, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, querendo-vos honra uns aos outros. Paulo volta ao tema do amor, mas agora ele traz dois elementos novos. Primeiro, é que ele diz que eu devo cuidar dos meus irmãos como se eles fossem irmãos de sangue. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. A palavra fraternal é uma palavra de origem latina, vem de frater. E frater significa irmão. Eu não sei quantos de vocês têm irmãos. Eu não sei quantos de vocês veem seus irmãos como irmãos de fato. Mas que riqueza extraordinária aqueles que têm irmãos nesse mundo. E cujos irmãos são de fato irmãos.
ele diz: amai-vos uns aos outros cordialmente, com amor fraternal. E depois ele diz, em segundo lugar, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, quando houver um litígio entre vocês, e a disputa for quem tem razão, dê razão ao outro. Seu Si, mais de uma vez me disse: pastor, esse negócio do evangelho assim é muito complicado, é muito difícil. Por que o senhor não fala mais do evangelho assim, do tipo, vamos adorar a Deus, como a gente cantou aqui hoje, vamos adorar ao Senhor? Por que a gente não tem um evangelho menos complicado, um evangelho mais light, um evangelho de vamos amar o próximo, que é o indivíduo que passa aí pela rua, eu nunca mais vou ver, e dou algum presente, algum donativo. Esse negócio não, pastor. Esse negócio de abençoar os que me amaldiçoam, como vamos ver nos próximos domingos, alimento para quem tem fome. Se o meu inimigo tiver fome, dá-lhe. Digo, não, pastor, isso aí é demais, isso aí é um exagero. Seu Si é muito sincera ao tratar disso. A sinceridade que eu vejo em Seu Si, eu queria ver em todos vocês. E é essa sinceridade, não apenas, Seu Si, de dizer, isso é muito difícil, mas é a sinceridade de dizer, eu preciso mudar meu coração para poder viver isso, porque eu sei que isto é ser igreja, isto é evangelho. A gente vai decidir o quê? Vai mudar o evangelho para sermos mais facilmente igreja, ou vamos mudar a nossa vida, adequando-a ao evangelho? Pois é, meu irmão, esse evangelho, a igreja mesmo, não se encontra por aí. Igreja mesmo, se constrói quando Dona Lourdes pega a sua cruz. E ela diz assim, não é isso que eu quero. Não é isso que eu desejo, não é isso que apetece a minha alma, mas é isso que o meu Senhor disse que eu devo fazer, e eu vou fazer mesmo sem querer. Talvez Hélio lembre, tão bem quanto eu lembro, e o pai de Rubens está aqui também, e talvez em alguns instantes ele teve que fazer Rubens agir assim. Você lembra, Hélio, quando o Painho dava uma ordem e a gente ia fazer a ordem com os dentes travados de raiva? Que absurdo, que coisa. Hein, Moisés, você lembra assim? Não quer fazer. Os seus pés vão por obediência, mas seu coração não quer aquilo. E o cara fica assim, que coisa. E aí eu pergunto, se você não quer, por que está fazendo? E qual é a resposta? Hein, Geraldo? Por que você não quer? E por que está fazendo? Obediência. Logo, Geraldo, o filho que faz tudo o que quer é um péssimo filho. Será que somos nós? Um filho bom, bem educado, não é o que faz tudo o que quer, mas é aquele que faz exatamente o que o pai lhe manda fazer. Nem sempre querendo, nem sempre desejando, nem sempre sentindo prazer. O problema é esse, Dona Lúcia.
O problema é esse, dona Lúcia. É que as pessoas querem sentir prazer em servir a Deus. Oh, coisa boa. Querem que a vida seja assim. O culto de hoje foi maravilhoso, foi tão gostoso. Foi tão bom, as canções, Daniel dirigiu o louvor. Teve aquela hora que apagamos as luzes e as canções, meu coração. Olha, ei, olha para cá. Estou todo arrepiado. Se for bom, se for gostoso, se for prazeroso, eu quero. Se eu precisar me lascar para fazer, não quero. Não quero. E ver meu estômago se dobrando para obedecer, isso eu não quero. E eu pergunto, você está aqui para servir-se ou para servir? Você está aqui para ser corpo de Cristo no mundo ou para fazer cócegas na tua alma como sinceramente, se eu pudesse pregar outra coisa, eu pregava. Porque isso é tão duro para vocês quanto é para mim. É tão duro para mim quanto é para vocês. Se houvesse outro evangelho, eu o anunciaria. E se houvesse outra coisa menos dolorosa a ser dita, eu diria. Agora, enquanto nós não admitirmos esses elementos basilares, comezinhos, elementares da fé, então nós não vamos chegar a lugar nenhum enquanto igreja e não vamos chegar a lugar nenhum enquanto cristãos. E que elementos comezinhos e elementares são estes? Igreja é amor ao próximo. Amor é cuidado pelo próximo. O cuidado independe dos meus sentimentos em relação ao próximo. É fruto da minha obediência a Deus. E eu preciso do próximo, do outro, deste aqui, para existir e para servir a Deus. E é somente pela conjugação de nossos dons e talentos que vamos oferecer a esse mundo um vislumbre da presença do Filho de Deus no mundo hoje. Você que já disse eu creio, agora precisa dizer eu quero. Porque eu duvido que haja aqui alguém que vai me dizer o seguinte, Gracinha. Não. Isso aqui que foi dito por Paulo, ou isso aqui que foi dito por Jesus, não é verdade de Deus. Duvido que tenha alguém aqui que tenha a coragem de dizer que não é verdade de Deus. Eu vou perguntar um por um e todo mundo vai dizer, é verdade de Deus, é isso mesmo, o evangelho é isso. Ou seja, crer, todos nós cremos. Querer, quantos de nós querem? Mas só existe isso como evangelho do Senhor no mundo. E é exatamente por isso que há tantas igrejas nessa cidade, nesse bairro, e eu encontro tão pouco Jesus pelas ruas, tão pouco visível está a sua palavra e a sua presença. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar? Fico pensando quanto distante nós estamos de ser corpo de Cristo neste mundo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está gestando Jesus aqui entre nós, neste momento, como fez uma vez no ventre de Maria.
Nós ainda não somos Jesus manifesto ao mundo, mas somos um embrião num processo de construção, de gênesis, de criação. E aí eu quero dizer ao Senhor, eu aceito ser parte desse projeto, Senhor. Eu entendo que meus dons e talentos são necessários. Tu os destes a mim, não para que eu os tivesse, mas que através deles, através deles eu possa servir a Ti no meio da comunidade. Desta comunidade na qual o Teu corpo é gestado, e a partir daqui, na rua Poeta Manuel Bandeira, e na Imbiribeira, e no Recife, e no mundo. Eu preciso do meu irmão. Só com ele e ao lado dele, a multiplicidade da graça de Deus se revelará ao mundo. E eu preciso, Senhor, que Tu me ajudes a converter meu coração. Senhor Deus, todas as palavras que eu proferi hoje à noite são palavras inicialmente contra mim. Porque eu também, Senhor, tenho sido um filho insubmisso. Mas eu quero Te pedir, Senhor, que me perdoes e assim também perdoes os meus irmãos aqui reunidos. Nós que estamos vivendo de acordo com a nossa vontade, o nosso coração, os nossos interesses, os nossos pensamentos e desejos. Agora, Senhor, queremos nos arrepender e desenvolver real interesse e cuidado por aqueles que são os nossos próximos. E próximo não é o que está junto, é o que precisa de mim. Tem compaixão, Senhor, de nós e nos socorre, para que este mundo conheça o Teu Filho Jesus. Este mundo não precisa de mais uma casa chamada de igreja. Esse mundo precisa de Teu Filho Jesus revelado, o amor que desce do céu. E isso não vai se manifestar ao mundo enquanto nós não formos o útero de Maria, enquanto nós não formos o lugar em que o Teu Espírito entretece o corpo do Teu Filho. Ajuda-nos, Senhor, que sintamos todo esse mover desconfortável que acomete as mães durante a gestação. E que nenhum de nós seja empecilho para o crescimento saudável do Teu Filho em nós. É o que pedimos que seja e que aconteça, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Podem se assentar, irmãos.